Naquela noite fria, uma mulher caminhava sozinha pela rua deserta. A chuva caía sem piedade e em seus braços, duas crianças famintas. Ela não tinha dinheiro, não tinha comida, mas tinha algo que o mundo não podia tirar dela: o amor de mãe. O que ninguém sabia é que antes do amanhecer, ela tomaria uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Uma decisão feita de dor e de amor. A manhã nascia fria e silenciosa no pequeno vilarejo de São Miguel. O sol ainda lutava para romper as nuvens e o vento trazia o cheiro da terra molhada depois da chuva da noite anterior. No meio daquele cenário humilde, Maria caminhava descalça por um chão de barro, equilibrando uma bacia de roupas na cabeça. Seu olhar era cansado, mas cheio de ternura. Nos seus olhos morava a coragem de quem luta todos os dias e o amor de uma mãe que faria qualquer coisa pelos filhos. Dentro da pequena casa de madeira, o som de risadas infantis quebrava o silêncio. Lucas, o mais velho de 12 anos, tentava acender o fogão a lenha, enquanto a pequena Clara, de 7, observava curiosa. "Mamãe, o fogo não quer pegar", reclamou Lucas. Maria sorriu, largou a bacia e se ajoelhou ao lado dele. Com paciência soprou o fogo e disse: "O segredo, meu filho, é não desistir. Às vezes o fogo demora, mas quando pega, aquece tudo ao redor." O menino sorriu e o fogo finalmente acendeu. Mas Maria sabia que não havia muito o que cozinhar. Restavam apenas um punhado de farinha e um pouco de água. Ela preparou uma pequena massa e fritou, como se fosse um banquete. "Hoje é pão de coragem, meus amores", disse ela, servindo os filhos com um sorriso que escondia a dor. Enquanto os dois comiam, Maria olhou para o armário vazio e sentiu o coração apertar. O último dinheiro havia acabado 2 dias atrás. O trabalho na lavanderia não estava rendendo e a patroa havia reduzido as horas. Mas ela não chorou, não na frente dos filhos. As mães têm o dom de transformar dor em esperança. Naquela tarde, Maria foi até a cidade com um pequeno caderno nas mãos. Era onde ela anotava todas as promessas de pagamento das clientes. Mulheres que deixavam roupas e diziam: "Passa na semana que vem, Maria. Agora não tenho troco." Mas essa semana nunca chegava. Ela voltou para casa com o mesmo caderno e o mesmo vazio no bolso. No caminho, passou por uma vitrine de salão de beleza. Um cartaz chamava a atenção: "Compramos cabelos humanos, pagamos bem." Maria parou e instintivamente levou a mão aos próprios cabelos. Longos, lisos e castanhos. A única parte do corpo que ainda lembrava a mulher que um dia sonhou em ser. Olhou o reflexo no vidro e suspirou. Não. Isso não. Mas a imagem do olhar fraco de Clara e a tosse de Lucas voltaram à mente dela. O leite tinha acabado, o remédio também. Naquela noite, Maria ficou acordada. Sentada ao lado da cama dos filhos, observava-os dormir. A luz fraca da lamparina iluminava seus rostos inocentes. Ela passou a mão no cabelo da filha e sussurrou: "Um dia, meus anjos, um dia tudo vai melhorar." Do lado de fora, o vento assoviava entre as frestas da janela. Dentro dela, um pensamento crescia em silêncio. "Se for preciso, eu faço o que for preciso." De manhã, ao se olhar no espelho rachado da cozinha, Maria amarrou o cabelo em um coco. Olhou firme para si mesma e murmurou: "Hoje é o dia da coragem." Pegou o velho chale, cobriu os ombros e saiu, sem olhar para trás. O barulho da cidade parecia mais alto naquele dia. Caminhou até o salão do cartaz. Cada passo pesava mais que o anterior. Ao entrar, uma moça simpática perguntou: "Quer doar ou vender, senhora?" Maria respirou fundo. "Vender. Preciso alimentar meus filhos." O salão ficou em silêncio por um instante. A moça hesitou, mas logo a conduziu até a cadeira.
Enquanto as tesouras deslizavam, uma lágrima silenciosa caiu no colo de Maria. E quando o último fio tocou o chão, ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas cheio de vitória. O amor de mãe não se mede pelo que ela tem, mas pelo o que é capaz de perder. O vento soprava forte quando Maria deixou o salão. Ela segurava firme o pequeno envelope com dinheiro dentro, o resultado do seu sacrifício. O cabelo, que antes caía sobre os ombros como um manto de esperança, agora era apenas lembrança. Mas dentro dela crescia uma força nova, uma coragem silenciosa. Enquanto caminhava pela rua, as pessoas olhavam, alguns com curiosidade, outros com desprezo. Mas Maria não ligava. A pressa dela era outra, chegar em casa antes que o leite esfriasse. Ao entrar em uma pequena mercearia, ela colocou o dinheiro sobre o balcão. "Preciso de leite, pão, arroz e um pouco de remédio para tosse", disse com voz baixa. O vendedor olhou desconfiado. "Vai pagar como, Dona Maria?" Ela abriu o envelope e mostrou as notas. O homem se surpreendeu. "Finalmente?", murmurou, separando os produtos. Maria sorriu, mas não respondeu. Ela sabia que aquele dinheiro tinha um preço que ninguém ali entenderia. De volta para casa, o sol já começava a se pôr. As cores do entardecer pintavam o céu de laranja e dourado. Enquanto Maria equilibrava as sacolas nas mãos trêmulas. Quando chegou, Lucas correu até ela. "Mãe, você comprou comida?" Ela assentiu e sorriu. Clara veio logo atrás, pulando de alegria. "Hoje a gente vai jantar de verdade", disse a menina batendo palmas. Maria colocou as compras sobre a mesa e abraçou os dois. O cheiro simples do arroz cozinhando enchia a casa de um sentimento esquecido: paz. Mas havia algo diferente. Lucas olhou atentamente para a mãe e perguntou: "Mamãe, o que aconteceu com seu cabelo?" Maria hesitou. Passou a mão sobre a cabeça coberta pelo lenço e respondeu com um sorriso triste: "Cortei. Estava cansada daquele peso. Agora estou mais leve, meu filho." Clara se aproximou, tocou o lenço e disse baixinho: "Mas eu gostava do seu cabelo, mamãe. Era tão bonito." Maria se ajoelhou diante da filha e segurou suas mãozinhas. "O que importa não é o que está aqui", apontou para a cabeça, "mas o que está aqui." Colocou a mão no peito da menina. "O amor, minha filha. O amor nunca se corta." Clara sorriu e Maria a abraçou forte, lutando para conter as lágrimas. À noite, depois que os filhos dormiram, Maria sentou-se na porta de casa e olhou para o céu estrelado. As estrelas pareciam mais próximas. Ela pensou no marido, nas promessas que fizeram, nos sonhos que ficaram pelo caminho. "Se você estivesse aqui, amor, veria o que eu precisei fazer hoje." Uma lágrima escorreu, mas logo ela respirou fundo. Não havia espaço para arrependimentos. Ela fez o que uma mãe precisava fazer. De repente, um som atirou dos pensamentos. Batidas na porta. Maria se levantou assustada. Era tarde, quase meia-noite. Abriu devagar e se deparou com Dona Helena, a patroa da lavanderia. "Boa noite, Maria. Desculpe vir tão tarde." "Aconteceu algo?" perguntou Maria preocupada. Helena respirou fundo. "Hoje fiquei sabendo o que você fez. Ouvi as moças comentando no salão." "Sobre o cabelo?" perguntou Maria, tentando esconder o constrangimento. Helena assentiu. "Você é uma mulher corajosa e, sinceramente, me envergonhei de mim mesma. Eu nunca percebi o quanto você lutava sozinha." Maria ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Helena continuou: "Amanhã mesmo quero te oferecer algo melhor. Um trabalho fixo na minha prima. Ela tem uma fábrica de costura. Pagam bem e você não vai precisar se preocupar com comida por um tempo." Maria levou a mão à boca surpresa. Eu não sei nem como agradecer." Helena sorriu. "Agradeça cuidando bem destes dois. O resto a vida se encarrega."
Quando Helena foi embora, Maria ficou parada na porta, olhando o horizonte. O vento gelado batia em seu rosto, mas o coração estava quente. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que algo bom estava chegando. Olhou para os filhos dormindo e sussurrou: talvez o sacrifício realmente tenha um propósito. E naquela... O sol ainda nem havia nascido quando Maria acordou. O canto distante dos galos anunciava mais um dia, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Pela primeira vez em meses, ela sentia esperança. No espelho rachado da cozinha, ela ajeitou o lenço sobre a cabeça. Mesmo sem os longos cabelos, havia uma beleza nova em seu olhar, uma força silenciosa, nascida da dor e da coragem. Na mesa, deixou o café pronto e um bilhete para os filhos. Mamãe vai trabalhar. Volto antes do pôr do sol. Sejam bons, meus amores. Eu amo vocês. O caminho até a fábrica era longo. O ônibus balançava pelas ruas esburacadas enquanto Maria observava o movimento pela janela. Crianças indo para a escola, gente apressada indo para a cidade. Ela se sentia pequena naquele mundo grande, mas determinada. Quando chegou, um portão de ferro e o barulho de máquinas a receberam. Uma placa dizia: Fábrica de Costura São João. Entregamos para todo o país. Maria respirou fundo e entrou. Dona Helena a esperava na porta junto com outra mulher, de cabelos grisalhos e sorriso firme. Maria, esta é a minha prima, Dona Estela, a dona da fábrica. Seja bem-vinda, querida. Helena me falou muito sobre você, disse Estela, apertando a mão de Maria. Obrigada, prometo dar o meu melhor, respondeu ela com humildade. As horas passaram rápido. Maria foi colocada na área de costura manual. Ali, dezenas de mulheres trabalhavam em silêncio, o som das máquinas preenchendo o ar. No começo, suas mãos tremiam, mas logo, a lembrança de costurar roupas antigas para os filhos deu a ela confiança. Em poucas horas, já fazia costuras perfeitas, rápidas e firmes. Uma colega se aproximou e disse: Você é nova aqui, né? Sou Joana. Sou sim, comecei hoje. Vai se dar bem, a gente precisa de gente que tenha coração, não só mãos, disse Joana sorrindo. Maria sorriu de volta. Era bom sentir amizade de novo. No intervalo do almoço, ela abriu sua marmita. Arroz, feijão e um pedacinho de pão. Nada especial, mas agora tinha o sabor da vitória. Enquanto comia, observava as outras conversando e rindo. Por um momento, esqueceu-se do peso da vida. Mas à tarde, algo inesperado aconteceu. Enquanto costurava, ouviu uma voz grossa atrás de si. Quem é essa nova aí? Virou-se e viu Rogério, o encarregado da produção. Um homem alto, de olhar sério. Sou Maria, senhor. Comecei hoje. Ele observou suas mãos, depois o lenço na cabeça. Espero que saiba trabalhar direito. Aqui ninguém tem tempo para erros. Farei o meu melhor, respondeu ela firme. Rogério deu um leve aceno e foi embora. Mas Joana cochichou. Não liga, ele é assim mesmo, duro por fora, mas justo por dentro. Maria apenas sorriu. Ela já conhecia esse tipo de pessoa e sabia que o respeito se conquista com tempo, não palavras. No final do expediente, Estela a chamou em sua sala. Maria, me disseram que você costura muito bem. Tento fazer com amor, dona Estela. Pois continue assim. Gente como você é o que o mundo precisa. Maria saiu da sala emocionada. O sol já se punha lá fora, e a luz dourada da tarde entrava pelas janelas da fábrica, iluminando o chão cheio de linhas coloridas. Ela parou por um instante e fechou os olhos. Obrigada, meu Deus, por me dar mais uma chance. Em casa, as crianças correram ao seu encontro. Lucas mostrou o caderno cheio de boas notas. Clara abraçou a mãe e perguntou: Como foi o seu dia, mamãe? Foi lindo, minha filha. Mamãe ganhou um novo começo. Jantaram juntos. Riram, contaram histórias e, pela primeira vez em muito tempo, não dormiram com o estômago vazio.
Mas antes de apagar a lamparina, Maria olhou para o envelope guardado em sua gaveta. Dentro, restavam apenas algumas notas do dinheiro do cabelo. Ela sorriu e murmurou: "Foi um preço alto, mas valeu cada fio." Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre o vilarejo, o destino preparava o próximo capítulo da vida de Maria. Os dias se transformaram em semanas. Maria agora fazia parte da rotina da fábrica como se sempre tivesse estado lá. Chegava antes de todos, limpava sua mesa, alinhava as linhas de costura por cor e começava o trabalho com uma prece silenciosa. Seu esforço não passava despercebido. Mesmo o severo Rogério, o encarregado, já não falava com o mesmo tom frio. Às vezes, ficava observando de longe, com um olhar que misturava respeito e curiosidade. Certa manhã, enquanto ajustava o pedal da máquina, Maria sentiu uma dor forte nas mãos. As articulações pareciam rígidas, inchadas. Ela respirou fundo e continuou. Não podia se dar ao luxo de parar. Mas Joana percebeu. "Maria, suas mãos estão vermelhas. Tá tudo bem?" "É só cansaço, minha amiga. Logo passa." Mas a verdade era outra. Desde que começara a trabalhar, Maria dormia pouco, comia pouco e se esforçava além do limite. Cada ponto costurado era uma promessa aos filhos. Naquele dia, Estela, a dona da fábrica, chamou todas as funcionárias para uma reunião. "Meninas, teremos uma nova encomenda grande", disse ela com entusiasmo. "Um contrato internacional. Precisamos de alguém de confiança para revisar cada peça antes do envio." Todas se entreolharam. Era uma grande responsabilidade e também uma chance de promoção. Rogério olhou discretamente para Maria. "Dona Estela, acho que encontrei a pessoa certa", disse ele. "É mesmo? Quem?" perguntou a patroa. "A Maria. Ela trabalha com alma." Um silêncio respeitoso tomou a sala. Maria, surpresa, abaixou os olhos. "Eu? Mas, senhor Rogério..." "Aceita, mulher!" gritou Joana, sorrindo. "Essa é a sua hora." Estela assentiu. "Está decidido. A partir de amanhã, Maria será a responsável pela revisão final." As colegas aplaudiram. Maria sorriu, mas uma lágrima escorreu, de gratidão e medo. Naquela noite, ao voltar para casa, os filhos correram ao seu encontro. "Mamãe, por que está chorando?" perguntou Clara. "Porque o coração da mamãe está feliz, minha filha. Muito feliz." Lucas pegou o pequeno envelope que guardava suas economias e disse: "Mamãe, quando a gente tiver bastante dinheiro, quero comprar seu cabelo de volta." Maria riu com ternura. "Ah, meu amor, o cabelo cresce. O importante é que o amor da gente nunca se corta." Mas, enquanto a vida parecia melhorar, algo silencioso começou a mudar dentro dela. A dor nas mãos piorava, os dedos travavam, o peito doía. Ela tentava disfarçar. Afinal, o emprego era tudo o que ela tinha. Até que numa tarde chuvosa, enquanto revisava uma pilha de roupas, sentiu a vista escurecer. As luzes da fábrica pareciam girar. Tudo ficou em silêncio e então caiu. Quando abriu os olhos, estava deitada no chão. Joana e Rogério a rodeavam. "Chama a ambulância!" gritava Joana. "Calma, eu só fiquei tonta", murmurou Maria, tentando se levantar. Mas Rogério segurou sua mão. "Você precisa ir ao hospital, agora." Os dias de repouso pareciam eternos. Maria observava o teto rachado, enquanto o vento fazia dançar as cortinas desbotadas. Clara e Lucas brincavam quietos, tentando não fazer barulho. A cada manhã,
Ela tentava se levantar, mas a fraqueza era imensa. Mesmo assim, seu coração batia forte de vontade. Eu não posso parar agora, dizia a si mesma. Eles precisam de mim. Certa tarde, Joana apareceu, batendo a porta, ofegante. Maria, vim te ver. Trouxe sopa quentinha e umas cartas que chegaram para você lá na fábrica. Cartas? Perguntou Maria, surpresa. Eu não espero carta de ninguém? Joana entregou o pequeno maço de envelopes amarelados, amarrados por um cordão simples, e disse: Estavam numa caixa antiga com seu nome. O Rogério achou no depósito velho da fábrica. Maria abriu o primeiro envelope com cuidado. A caligrafia era trêmula, mas familiar. No canto, um nome: Antônio da Silva, Presídio Estadual de Minas. Ela sentiu o coração acelerar. Antônio, o nome que não ouvia há quase 8 anos. O pai dos seus filhos. As mãos tremiam enquanto ela lia. Maria, se essa carta chegar até você, quero que saiba que nunca parei de pensar em vocês. Eu cometi erros, mas estou pagando por eles. Guardo no peito a lembrança do sorriso da nossa filha e do choro do nosso menino quando nasci. Se Deus quiser, um dia ainda vou te pedir perdão olhando nos seus olhos. As lágrimas caíram sobre o papel. Ela levou a carta ao peito e fechou os olhos. Durante anos, Maria acreditava que Antônio havia morrido, uma mentira que o destino plantou para protegê-la. Mas agora tudo mudava. Ele estava vivo e, de algum modo, ainda a amava. No segundo envelope, a data era mais recente, 2 anos atrás. Tentei mandar dinheiro para vocês, mas ninguém respondeu. Mandei cartas todo mês, Maria. Talvez elas nunca tenham chegado. Se estiver lendo isto, saiba que vou sair em liberdade em breve. E se me der uma chance, quero ver as crianças. Maria ficou em silêncio por longos minutos. Clara observava com curiosidade. Mamãe, quem é esse homem da carta? É alguém que um dia te amou muito, minha filha. Nos dias seguintes, Maria lia e relia as cartas. Havia 12 no total, todas cheias de arrependimento e amor. Ela chorava, sorria e se perguntava por que nunca chegaram antes? Quem as escondeu? Foi então que lembrou de algo. Na época em que trabalhava em outra fábrica, o chefe dela sempre controlava as correspondências. Talvez ele soubesse mais do que dizia. Determinada, Maria decidiu ir até lá. Mesmo fraca, caminhou até o velho prédio. As janelas estavam quebradas e o portão enferrujado. Lá dentro, o antigo porteiro, seu Ademar, ainda trabalhava. Dona Maria, achei que nunca mais ia te ver por aqui. Preciso te perguntar algo. Diga, minha filha. Você lembra de cartas que chegavam para mim anos atrás? O velho baixou o olhar. Lembro, sim. O patrão mandava guardar tudo. Dizia que era para o seu bem. Para o meu bem? Gritou Maria. Ele escondeu as cartas do pai dos meus filhos. Eu só obedecia ordens, Maria. Me perdoe. Ela respirou fundo, tentando conter a raiva. Sabia que o passado não podia ser desfeito, mas talvez ainda houvesse tempo para recomeçar. De volta em casa, Maria escreveu uma nova carta. Antônio, se ainda estiver aí fora, esta é a sua Maria. Suas cartas chegaram. E se o destino permitir, quero que venha ver nossos filhos. Eles cresceram e precisam saber quem é você. Ela colocou a carta num envelope simples e saiu até o correio. O vento frio da noite tocava seu rosto e, pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu esperança. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. 3 dias depois, um carteiro bateu à porta. Trazia... A casa estava silenciosa naquela manhã.
O som da chuva batendo no telhado era a única música que se ouvia. Maria permanecia sentada à mesa, com as cartas espalhadas diante de si. Cada papel era uma lembrança, cada palavra uma ferida. Ela passou os dedos sobre o último envelope. Notou que estava mais pesado do que os outros. Abriu-o com cuidado e de dentro caiu uma fotografia antiga. A foto mostrava Antônio sorrindo, com uma criança nos braços. Mas não era Lucas nem Clara. Era um menino desconhecido, de talvez 7 anos, com os mesmos olhos escuros de Maria. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Ele também é nosso. Um dia você entenderá. Maria sentiu o corpo gelar. Nosso? O que isso significa? O coração disparou. Será possível que Antônio tivesse outro filho e que esse menino fosse dela também? Mas como? A cabeça girava com perguntas. Ela pregou a caixa de cartas e começou a reler cada uma, procurando alguma pista. Na 4ª carta, encontrou uma linha que antes não havia notado. Espero que o pequeno Davi esteja bem. Ele tem os seus olhos. Maria cobriu a boca surpresa. Davi? Ela nunca tivera um filho com esse nome? A verdade começou a se desenhar lentamente, como uma sombra antiga voltando à luz. Naquela época, 8 anos atrás, Maria deu à luz gêmeos. Mas o médico dissera que um dos bebês não sobreviveu. Ela nunca o viu. Antônio chorou tanto naquele dia e depois, misteriosamente, desapareceu. Agora tudo fazia sentido. Antônio havia levado o menino, talvez para protegê-lo, talvez enganado pelas circunstâncias. Maria caiu de joelhos, soluçando. Meu Deus, meu filho está vivo! Decidida, ela saiu no meio da chuva e foi até Joana. Eu preciso achar alguém, disse, tremendo. Quem, mulher? O meu filho. O que eu pensei ter perdido. Joana argalhou os olhos. Maria, você está falando sério? Tô. Olha isso. Mostrou a foto. Joana observou atentamente. Parece com o Lucas quando era pequeno. Eu sei. É por isso que eu não posso descansar enquanto não descobrir a verdade. Nos dias seguintes, Maria percorreu cada canto da cidade. Foi a igrejas, hospitais e até o antigo presídio onde Antônio estivera. Mas ninguém sabia de Davi. Alguns diziam que ele fora adotado por uma família no interior, outros que desapareceu junto com o pai. Mas a esperança não a abandonava. Ela guardava a foto no bolso do avental e toda vez que sentia fraqueza, olhava para ela. Certa tarde, um rapaz do correio apareceu novamente. Dona Maria, chegou uma correspondência para a senhora. Outra carta? Não, é uma caixa. Dentro havia uma pequena Bíblia, gasta pelo tempo. Na primeira página, uma dedicatória. Para Davi, com o amor de seu pai, Antônio. E entre as páginas, um bilhete. Se um dia essa Bíblia chegar até você, procure por Maria de Silva, na Rua das Palmeiras. Ela é sua mãe. Maria ficou sem fôlego. Antônio havia deixado uma mensagem para que o filho a encontrasse. Naquela noite, enquanto olhava pela janela, Lucas perguntou: Mamãe, por que a senhora chora olhando para a chuva? Porque às vezes, meu filho, a chuva traz de volta o que o tempo levou. Ela o abraçou, com o coração dividido entre o amor e a esperança, e sussurrou: Um dia vocês vão conhecer seu irmão. Eu prometo. Na manhã seguinte, Maria foi à pequena igreja do bairro. Mostrou a foto ao padre. Ele olhou com atenção e disse: Esse menino me parece familiar. Acho que já o vi num orfanato próximo daqui. O coração de Maria quase parou. O senhor tem certeza? Tenho. Se quiser, posso levá-la até lá amanhã. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Guardou as cartas e a foto numa caixinha de madeira. Amanhã, talvez, o destino finalmente revelasse o que lhe fora tirado há tantos anos. E pela primeira vez, desde a morte de Antônio, ela sentiu que ele ainda estava ali, guiando cada passo. Amanhã amanheceu cinza. O céu estava coberto por nuvens pesadas e o ar frio trazia consigo o cheiro de terra molhada. Maria caminhava ao lado do padre Joaquim, o coração acelerado. Cada passo em direção ao orfanato parecia mais pesado que o anterior.
Tem certeza, padre? Ela perguntou. Tenho, minha filha. Vi esse menino na missa de Natal. Ele tem seus olhos e o mesmo jeito sereno. Maria apertou a foto nas mãos como se fosse uma chave para o passado. Se for mesmo meu filho, como vou olhar para ele depois de tantos anos? O orfanato ficava no alto de uma colina, cercado por árvores antigas e muros brancos descascados. Do lado de dentro, o som de crianças brincando ecoava no pátio. Mas Maria não conseguia sorrir. Seus olhos procuravam desesperadamente aquele rosto da foto. Uma freira se aproximou. Bom dia, Padre Joaquim. Veio visitar nossos pequenos? Hoje, irmã, não vim sozinho. Esta é Maria. Ela acredita que um dos meninos daqui pode ser seu filho. A freira ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respirou fundo. Talvez você devesse entrar. Maria atravessou o portão devagar, sentindo o coração martelar. As crianças correram em volta, curiosas, sorrindo, mas havia um garoto sentado, sozinho, sob uma árvore, desenhando algo na terra com um graveto. O padre apontou discretamente. É ele, Maria. O nome dele é Davi. Maria congelou. O mundo pareceu parar. Os cabelos castanhos, os olhos escuros, o jeito pensativo. Era o mesmo menino da fotografia. Ela se aproximou devagar. O garoto levantou o olhar e perguntou. A senhora é nova aqui? Maria engoliu seco. Não, meu amor. Só vim te conhecer. Ele sorriu timidamente. Todo mundo me chama de Davi. A senhora tem filhos? As lágrimas começaram a descer. Tenho sim, meu amor. Um menino e uma menina. Mas acho que falta um. Davi olhou confuso. Como assim falta um? Falta você. O silêncio tomou conta do pátio. O vento soprou entre as folhas e os olhos do menino brilharam como se entendessem algo que o coração ainda não sabia explicar. A freira se aproximou emocionada. Davi chegou aqui há 8 anos. Foi deixado na porta do orfanato com um bilhete. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Um bilhete? O que dizia? A irmã abriu um pequeno envelope amarelado. Cuidem dele. O destino vai trazê-lo de volta à mãe. Maria levou as mãos ao rosto, chorando. É o Antônio. Ele escreveu isso. O menino, assustado, segurou a mão dela. A senhora está bem? Tô. É que eu esperei tanto tempo por esse momento. Davi olhou para o padre. Padre Joaquim, por que ela está chorando? Porque às vezes, Davi, Deus demora, mas nunca esquece. A freira pediu que esperassem na sala enquanto buscava os documentos de Davi. Maria observava o garoto desenhar no chão. Uma casa simples, com 3 pessoas e um sol enorme acima. Ela perguntou, que desenho bonito! Quem são essas pessoas? Ele respondeu, são eu, meu pai e minha mãe. O padre disse que um dia eles iam me achar. Maria sentiu o coração parar. As lágrimas vinham sem controle. Ela se ajoelhou diante do menino, tocou seu rosto e sussurrou, Davi, eu sou a sua mãe. O tempo pareceu congelar. O garoto arregalou os olhos sem entender. Depois, lentamente, um sorriso apareceu. Ele o abraçou forte, um abraço que curou. 8 anos de silêncio. Eu sabia que um dia você ia vir. Os dias seguintes foram os mais felizes da vida de Maria. A casa, antes silenciosa, agora estava cheia de risadas, vozes e
passos apressados. Davi se adaptava rápido, ajudava a mãe, brincava com Clara e Lucas e até consertou o portão velho com um martelo e pregos enferrujados. Mas havia algo diferente nele. Às vezes, quando o vento soprava forte ou alguém mencionava o nome de Antônio, o menino ficava quieto, distante, com um olhar perdido. Maria percebeu e decidiu esperar o momento certo para perguntar. Uma noite, enquanto os outros dormiam, Davi se aproximou da mãe com um caderno nas mãos. "Mamãe, posso te mostrar uma coisa?" Ela sorriu. "Claro, meu amor, o que é?" Davi abriu o caderno. Dentro havia desenhos. Dezenas deles. Em todos aparecia um homem alto, com chapéu e uma cicatriz na bochecha. "Esse é o papai, né?" perguntou Maria, surpresa. Davi assentiu. "Mas ele me dizia para nunca mostrar esses desenhos para ninguém." Maria franzia a testa. "Por quê?" "Porque ele dizia que tinha gente ruim procurando por ele." O coração de Maria disparou. "Gente ruim?" "Sim, ele dizia que quando eu fosse grande o bastante, devia procurar você e te entregar isso." Davi estendeu um pequeno pedaço de papel dobrado. Maria o abriu com cuidado. Era uma folha amarelada, com a caligrafia de Antônio. "Se algo acontecer comigo, procure um nome. Vicente Duarte. Ele sabe a verdade sobre o acidente." Maria sentiu o chão sumir. Antônio havia deixado um recado? O que ele quis dizer com acidente? Ela se lembrou da época em que disseram que Antônio morrera em um incêndio na oficina onde trabalhava. Mas o corpo nunca foi encontrado. E agora, depois de tudo, a dúvida crescia dentro dela como uma sombra. Será que ele realmente morreu naquele dia? Ou alguém o fez desaparecer? Na manhã seguinte, Maria levou o bilhete ao padre Joaquim. Ele leu com atenção. Vicente Duarte. Esse nome me soa familiar. O senhor conhece? Acho que sim. Se for o mesmo Vicente, ele trabalhou como vigia na oficina onde seu marido trabalhava. Maria ficou pálida. Então ele pode saber o que aconteceu? O padre assentiu. Mas cuidado, Maria. Às vezes a verdade dói mais do que a mentira. Mesmo assim, ela foi. Pegou um ônibus velho e viajou quase 2 horas até um bairro afastado. Lá, entre galpões abandonados, encontrou uma pequena casa de madeira. Bateu à porta. Um homem idoso de olhar cansado abriu. "O que deseja, senhora?" "O senhor é Vicente Duarte?" "Sou." "Quem pergunta?" "Sou Maria, esposa de Antônio da Silva." O velho congelou. Por alguns segundos ficou em silêncio. Depois, fez sinal para que ela entrasse. Dentro, o ar cheirava a café e madeira antiga. Vicente sentou-se na cadeira e disse: "Achei que esse dia nunca ia chegar." "O que o senhor sabe sobre meu marido?" perguntou Maria, a voz trêmula. O velho olhou para o chão. "O incêndio não foi um acidente, Dona Maria." Maria arregalou os olhos. "Como assim?" Vicente respirou fundo. Antônio descobriu que os donos da oficina estavam falsificando peças e vendendo ilegalmente. Ele ameaçou denunciar. No dia seguinte, o fogo começou. Mas ele escapou, só que ferido. Maria levou as mãos ao rosto. "Meu Deus, ele sobreviveu?" "Sim. E antes de fugir, me pediu que levasse seu filho para longe, o pequeno Davi. Disse que era a única maneira de protegê-lo." Maria chorava, sem forças. "Então foi por isso que ele levou meu bebê? Ele estava tentando salvá-lo?" Vicente assentiu com lágrimas nos olhos. "Antônio era um homem bom, Dona Maria, mas tinha inimigos poderosos. Depois daquele dia, nunca mais o vi. Ouvi dizer que ele foi preso com outro nome e morreu tentando voltar para vocês." Maria saiu dali em silêncio, o bilhete nas mãos, o coração despedaçado. A chuva... Naquela noite,
Maria não conseguiu dormir. O som da chuva batendo no telhado parecia repetir o nome dele: Antônio, Antônio. Ela revia tudo em sua mente: o incêndio, o desaparecimento, o medo e agora a revelação. Ele não havia fugido por covardia, mas por amor. O bilhete, o desenho de Davi e as palavras de Vicente martelavam em sua cabeça. Havia uma verdade escondida e ela não podia mais viver sem descobri-la. Na manhã seguinte, Maria acordou decidida. Foi até a gaveta velha do quarto, tirou de lá um envelope amarelado com alguns documentos antigos de Antônio e começou a investigar. Entre papéis e contas antigas, encontrou algo que nunca tinha notado antes: um recibo com a assinatura de um homem chamado Raimundo Carvalho. O nome soava familiar. Ela lembrou. Raimundo era o antigo dono da oficina onde o marido trabalhava. O mesmo que, depois do incêndio, desapareceu misteriosamente da cidade. Maria sentiu um arrepio. Será que ele estava envolvido? Sem pensar duas vezes, ela foi até a prefeitura da cidade para buscar informações. Depois de algumas horas de espera e papéis carimbados, o atendente olhou para ela e disse: "Estranho, esse nome ainda consta ativo numa empresa de peças automotivas, registrada em outra cidade, no nome de uma mulher chamada Helena Carvalho." Maria ficou em choque. Helena. Esse era o nome de sua antiga melhor amiga. De repente, tudo começou a fazer sentido. Helena sempre parecia saber demais sobre a vida de Maria e Antônio. Ela foi a primeira a chegar quando o incêndio aconteceu e depois foi quem insistiu que Maria aceitasse que o marido estava morto. O coração de Maria acelerou. Será que Helena tinha ligação com tudo aquilo? Naquela tarde, ela esperou os filhos dormirem, colocou um casaco velho e pegou o primeiro ônibus rumo à cidade vizinha. Foram quase 3 horas de viagem em silêncio. A cada quilômetro, a tensão crescia. Quando desceu do ônibus, o sol já começava a se pôr. A empresa ficava numa rua larga, cercada de portões de ferro. Na placa lia-se: Autocar Peças, diretora Helena Carvalho. Maria respirou profundamente e entrou. "Posso ajudar?" perguntou uma recepcionista. "Sim, quero falar com a senhora Helena. Diga que é uma antiga amiga, Maria da Silva." A mulher assentiu e fez uma ligação. Pouco depois, uma voz familiar ecoou no corredor. "Maria, é você?" disse Helena com um sorriso surpreso. As duas se abraçaram, mas havia alguma coisa fria naquele abraço. Maria sentiu. E quando Helena a convidou para seu escritório, o clima ficou pesado. "Então, o que te traz aqui depois de tantos anos?" perguntou Helena, cruzando as pernas. "Eu vim buscar a verdade", respondeu Maria firme. "Verdade? Sobre o incêndio, sobre o Antônio." Ela empalideceu. "O que você sabe?" "Eu sei que ele não morreu naquele dia." Um silêncio mortal tomou conta da sala. Helena desviou o olhar e disse com voz trêmula: "Maria, há coisas que você não deveria ter descoberto." "Então é verdade", gritou Maria, levantando-se. "Vocês o mataram." Helena levantou as mãos e disse: "Eu não queria, juro." "Quem mandou fazer isso?" exigiu Maria. Helena respirou fundo, lágrimas escorrendo. "Foi o Raimundo." "Seu marido?" "Sim. Antônio descobriu o esquema de peças roubadas. Raimundo mandou incendiar tudo, mas Antônio sobreviveu e eu o ajudei a fugir." Maria congelou. "Você o ajudou?" "Sim, eu o levei até um hospital distante. Ele me pediu para cuidar de você e do bebê, mas Raimundo descobriu e mandou me calar. Foi por isso que desapareci." Maria chorava sem conseguir conter o desespero. "Então ele estava vivo todo esse tempo e você sabia?" Chorando, Helena respondeu: "Eu pensei que ele tivesse morrido depois. Disseram que ele foi preso com outro nome, mas nunca consegui provas." Maria olhou para o chão, as lágrimas caindo uma após outra. "Você destruiu minha vida, Helena. Eu sei, e carrego essa culpa todos os dias." Antes que Maria pudesse sair, Helena a chamou de volta. "Espere,
tem algo que você precisa ver. Ela abriu uma gaveta e entregou uma foto antiga. Antônio, vivo, em um hospital. O sol nascia lentamente no horizonte quando Maria deixou a cidade. O vento frio batia em seu rosto e a estrada parecia não ter fim. Ela levava apenas uma mochila velha, o bilhete de Vicente e a foto que Helena lhe dera. Antônio, vivo, segurando Davi no hospital. Cada quilômetro era uma mistura de dor, esperança e medo. E na mente dela, uma única pergunta ecoava: será que ele ainda está vivo? Depois de 2 horas de viagem, o ônibus parou numa estrada de terra. Maria desceu e perguntou a um rapaz que passava com um cavalo: moço, por favor, você conhece um homem chamado Miguel? Miguel? Ele pensou um pouco. Ah, sim. Trabalha na fazenda do seu Augusto. Fica a uns 5 quilômetros daqui. Ele tem uma cicatriz no rosto? Tem sim, no lado esquerdo. É calado, mas bom homem. O coração de Maria disparou. Ela agradeceu e começou a caminhar, com lágrimas nos olhos. A cada passo, o passado voltava em flashes. O sorriso de Antônio, o cheiro do café da manhã, os risos dos filhos correndo pela casa. Quando o sol começou a se esconder, ela finalmente viu a fazenda. Um campo enorme, cercado por árvores e um celeiro velho ao fundo. De longe, avistou um homem alto, de chapéu, carregando sacos de milho. O coração dela quase parou. Aquele andar, aquele jeito de ajeitar o chapéu, era ele. Maria parou, tremendo. Antônio, sussurrou quase sem voz. O homem virou-se lentamente. Por um instante, o mundo pareceu parar. Os olhos dele a encararam, surpresos, confusos, cheios de algo que ela reconhecia: amor e medo ao mesmo tempo. Ele deixou cair o saco que carregava. Maria, murmurou como se tivesse visto um fantasma. Ela correu em direção a ele e o abraçou com força, chorando. Eu sabia que você estava vivo, eu sabia. Mas o abraço dele foi hesitante. Maria não devia ter vindo. Como assim? Perguntou a lágrimas no rosto. Você sumiu, me deixou sozinha com nossos filhos. Ele a segurou pelos ombros, o olhar pesado. Eu fiz isso para proteger vocês. Raimundo queria me matar. E se soubesse que você estava comigo, teria acabado com vocês também. Maria chorava, batendo no peito dele. E me deixou viver anos de dor, achando que você estava morto. Ele abaixou a cabeça. Eu não tinha escolha, Maria. Eu fui preso. Me acusaram de roubo, de incêndio criminoso. Quando saí, já era tarde. Você já tinha recomeçado sua vida. Pelo menos foi isso que me disseram. Ela balançou a cabeça. Mentira! Eu nunca te esqueci. Nunca! Eu passei noites pedindo a Deus para te trazer de volta. Ele respirou fundo, lágrimas nos olhos. Eu pensei em voltar tantas vezes, mas cada vez que tentava, algo me impedia. Depois, ouvi que Helena tinha fugido e Raimundo sumido. Achei que tudo tinha acabado. Mudei o nome, vim pra cá e tentei esquecer. Mas eu te encontrei, disse Maria, segurando a foto. E agora nada mais vai nos separar. Antônio olhou para a foto e sorriu fraco. Davi, ele está grande? Está, e se parece tanto com você. Eles se abraçaram de novo, chorando como se todo o tempo perdido voltasse em uma única lágrima. Mas a paz durou pouco. De repente, um carro preto apareceu na estrada de terra, levantando poeira. Antônio viu de longe e seu rosto ficou pálido. Não pode ser, murmurou. O que foi? Perguntou Maria. É ele.
Raimundo! Ele me achou! Maria sentiu o sangue gelar. O homem desceu do carro com 2 capangas. Ora, ora! Olha só quem decidiu sair do esconderijo. A noite caiu pesada sobre a fazenda. O som do vento misturava-se ao choro de Maria. Antônio jazia imóvel em seus braços, o sangue manchando a terra. Mas, dentro dela, algo queimava com mais força que a dor. A vontade de justiça. Ela olhou para o céu e sussurrou: "Eu juro, meu amor, ele vai pagar por tudo." No dia seguinte, com os olhos inchados e o coração em pedaços, Maria foi até a delegacia da cidade. Entrou de cabeça erguida, segurando a foto de Antônio e os documentos que ele havia deixado para trás. "Quero registrar um crime", disse, com voz firme. O policial a olhou com pena. "Senhora, a senhora parece exausta. Quer um copo d'água?" "Eu quero justiça", respondeu. "O nome dele é Raimundo Carvalho. Ele matou meu marido." O policial franziu o senho. "Raimundo Carvalho? O empresário? Aquele que vive em São Bento?" "O mesmo. E eu tenho provas." Ela colocou os papéis sobre a mesa. Neles estavam contratos falsos, notas frias e uma carta antiga de Helena confessando o envolvimento do marido. O policial a olhou surpreso. "Isso é sério, Dona Maria?" "Mais sério do que o senhor pode imaginar." Em poucas horas, a notícia se espalhou. Mulher denuncia empresário por assassinato e corrupção. A cidade inteira comentava. Uns duvidavam, outros admiravam a coragem daquela mulher simples. Maria sabia que estava mexendo com gente poderosa, mas não se importava mais. O que ela tinha perdido, ninguém podia devolver. Agora, só restava a verdade. Nos dias seguintes, ela foi chamada a depor no tribunal. Lá estava Raimundo, elegante, de terno caro, com o mesmo sorriso frio de sempre. Quando os olhares se cruzaram, ele sorriu de canto e sussurrou: "Vai ser o seu fim, Maria." Mas ela apenas respondeu: "O meu não. O seu." O juiz pediu silêncio e o julgamento começou. Testemunhas foram chamadas. Helena, pálida e nervosa, entrou chorando na sala. "Eu confirmo tudo", disse. Raimundo mandou incendiar a oficina. Antônio descobriu o esquema de roubo. Quando ele sobreviveu, mandaram caçá-lo. Raimundo bateu na mesa. "Mentira! Essa mulher está louca." Mas Helena continuou. "Eu estava lá, eu vi o fogo. Eu ouvi quando ele disse: 'Se Antônio falar, acaba tudo.'" Maria observava, o coração acelerado. O advogado de Raimundo tentou confundir as testemunhas, apresentar documentos falsos, mas o policial trouxe a bala usada no crime e nela as impressões digitais de Raimundo. O tribunal ficou em silêncio. O juiz o encarou por longos segundos antes de dizer: "Senhor Raimundo Carvalho, o senhor está preso por homicídio, corrupção e fraude empresarial." Maria fechou os olhos e deixou uma lágrima escorrer. Não era alegria, era alívio. Finalmente, o homem que destruiu sua vida pagaria por tudo. Quando Raimundo foi alculerado, ele olhou por última vez e disse: "Você venceu, Maria, mas o amor dele morreu por sua causa." Ela respirou fundo e respondeu firme: "O amor dele vive em mim. E nada pode matar isso." Dias depois, a cidade inteira acompanhava o caso. Jornais, rádios e até programas de TV falavam da mulher corajosa que enfrentou um império por justiça. Maria da Silva, a mulher que lutou pelo nome do marido e venceu. Mas mesmo com a vitória, o vazio permanecia. À noite, Maria sentava-se na varanda, olhava para o céu e falava com as estrelas: "Antônio, você pode descansar agora. Eu cumpri o que prometi." O vento soprava suave e ela sentia como se ele ainda estivesse ali, cuidando dela, dos filhos,
e de tudo que construíram juntos. Um mês depois, uma carta chegou pelo correio, sem remetente. Dentro, havia apenas uma frase escrita à mão: o amor nunca morre. Maria sorriu entre lágrimas. Sabia que ele se foi, mas de alguma forma, Os dias que seguiram o julgamento foram silenciosos. A cidade se acalmou, as manchetes desapareceram e Maria finalmente pôde respirar sem medo. Mas o vazio continuava ali. O silêncio da casa parecia gritar o nome dele. Cada canto trazia uma lembrança. O riso, a voz, o cheiro de óleo da oficina, o café que ele fazia todas as manhãs. Maria, mesmo com a justiça feita, sentia que ainda havia algo inacabado, como se Antônio ainda tivesse algo a dizer. Certa manhã, o carteiro apareceu no portão. Dona Maria, tem uma correspondência registrada aqui para a senhora. Para mim? Perguntou, surpresa. Sim, chegou ontem de uma cidade chamada Barra Nova. Ela assinou o recibo e levou o envelope para dentro. Era grosso, pesado. E quando abriu, encontrou uma chave enferrujada, uma carta e um mapa desenhado à mão. No canto da carta, uma caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. Antônio. As mãos de Maria tremiam enquanto ela lia. Se você está lendo isso, é porque a verdade finalmente veio à tona. Eu nunca deixei de pensar em você e nas crianças. Não tive coragem de voltar, mas deixei algo guardado. Algo que é de vocês por direito. Siga o mapa. Lá você encontrará o que o destino me impediu de entregar. Com amor eterno, Antônio. Maria sentou-se, sem fôlego. Um mapa, uma chave e uma promessa. Sem perder tempo, ela arrumou uma bolsa, chamou Davi e Ana, agora crescidos, e mostrou-lhes a carta. Filhos, o pai de vocês deixou algo para nós. Os olhos de Davi se encheram de lágrimas. Ele está falando com a gente. Sim, meu amor. Ele nunca nos deixou. A jornada começou ao amanhecer. Seguindo o mapa, eles atravessaram vales, estradas de terra e pequenas vilas, até que chegaram a um lugar isolado, cercado por árvores e montanhas. No centro havia uma cabana antiga, coberta de musgo e silêncios, como se o tempo tivesse parado ali. Maria olhou o mapa mais uma vez. No canto, Antônio havia escrito: Nosso lar de novo. Ela encaixou a chave na fechadura e a porta se abriu. Dentro, o cheiro de madeira velha misturava-se com algo familiar. Sobre uma mesa, havia uma caixa de ferro com o nome dela gravado: Maria. Com lágrimas nos olhos, ela abriu. Lá dentro havia fotografias antigas, o colar de casamento, um caderno com desenhos das crianças e um envelope com documentos. Maria o abriu e não acreditou no que viu. Antônio havia comprado a antiga oficina em nome dela. Antes de fugir, ele transferiu tudo, deixando-a como única proprietária. Aquele era o verdadeiro presente, o símbolo de tudo que eles sonharam juntos. Ana, chorando, segurou o colar. Mamãe, ele pensou em tudo. Sim, minha filha. Ele queria garantir que nunca faltaríamos de novo. Davi encontrou o caderno de desenhos e mostrou à mãe. Na última página, havia algo escrito à mão, com a caligrafia firme e simples de Antônio. Se um dia você estiver lendo isso, é porque a vida me venceu. Mas o amor, nunca. Maria fechou o caderno, emocionada. O vento soprou pela janela, movendo as cortinas e espalhando o cheiro da terra molhada. Parecia que Antônio estava ali, sorrindo, dizendo: Eu consegui, Maria. Naquela noite, ela acendeu uma vela, sentou-se ao lado dos filhos e orou. Não mais pedindo, mas agradecendo. A dor ainda existia, mas agora havia paz. O amor que começou em meio à pobreza e terminou na tragédia, finalmente encontrou repouso. E olhando para o céu estrelado, Maria sorriu. Obrigado, meu amor. Você nunca nos deixou.
Nos dias seguintes, ela reabriu a oficina, agora chamada Oficina Esperança, em memória de Antônio da Silva. Gente de toda a região começou a levar seus carros lá, não só pelo concerto, mas pela história que inspirava o lugar. A história de uma mulher simples, de um amor eterno e de um homem que, mesmo na morte, continuou cuidando de sua família. A velha placa da oficina ainda estava lá, pendurada, torta, com o nome apagado pelo tempo. Mecânica do Antônio. Maria ficou parada em frente àquele portão de ferro, com os olhos marejados. O vento soprava leve, levantando o pó do chão, como se a própria terra lembrasse do homem que um dia trabalhou ali até o último fio de força. Davi quebrou o silêncio. Mãe, a gente vai mesmo reabrir? Maria olhou para ele firme. Sim, filho, mas dessa vez não vai ser só uma oficina. Na semana seguinte, ela começou a limpar tudo. O chão estava coberto de graxa seca, as ferramentas enferrujadas e o teto cheio de buracos. Mas cada martelada que dava, cada parede que pintava, era como se ela reconstruísse também o próprio coração. Enquanto varria o chão, encontrou uma antiga chave inglesa com o nome Antônio gravado. Ela a segurou contra o peito e murmurou: "Você vai continuar aqui comigo, meu amor." Logo os vizinhos começaram a aparecer. Um ofereceu madeira, outro tinta, e um rapaz chamado Lucas, filho do antigo ajudante de Antônio, apareceu com os olhos cheios de respeito. "Dona Maria, se a senhora deixar, eu ajudo." "Claro, meu filho, essa oficina vai ser nossa." 2 semanas depois, o lugar renasceu. As paredes ganharam nova cor. O letreiro feito à mão por Davi dizia agora: Oficina Esperança, em memória de Antônio da Silva. E abaixo uma frase simples: Aqui consertamos motores e corações. No dia da inauguração, toda a cidade apareceu. Senhoras com flores, jovens curiosos e até o prefeito. Maria, vestindo o mesmo vestido simples do dia em que casou, subiu em um caixote e falou com a voz trêmula: "Há anos, esse lugar foi construído com amor e sacrifício. Meu marido acreditava que o trabalho dignifica e que o amor cura. Hoje, essa oficina não pertence só a nós. Pertence a todos que acreditam que é possível recomeçar." A multidão aplaudiu. Alguns choravam, outros apenas sorriam emocionados. Mas Maria ainda tinha um plano maior. Ela queria transformar a oficina em um projeto social para ensinar jovens da comunidade. "Se Antônio estivesse aqui, é isso que ele faria", dizia ela. Logo, criou o projeto Mãos do Futuro. Ali, meninos e meninas aprendiam mecânica, ética e esperança. Cada motor consertado era uma nova chance. Cada jovem salvo da rua era uma nova vitória. Numa tarde, enquanto ensinava um garoto a trocar o óleo de um carro velho, Maria ouviu um som que fez o coração dela parar por um instante. O som de uma risada. Era o mesmo timbre, o mesmo tom de quando Antônio ria. Ela olhou em volta e viu Davi sorrindo com um cliente, sujo de graxa com o cabelo bagunçado, igual ao pai. Ela sorriu com lágrimas nos olhos e disse: "É, Antônio, o seu espírito continua aqui." O tempo passou. A oficina prosperou. A cada carro que saía dali, as pessoas diziam: "Esse lugar tem algo diferente." E Maria respondia: "É o amor. O amor não morre." Numa noite chuvosa, ela fechou a oficina, apagou as luzes e ficou ali sozinha, olhando as ferramentas. No reflexo da janela, por um instante, jurou ver a sombra de Antônio ao seu lado, com o mesmo sorriso cansado, as mãos cobertas de graxa e aquele olhar cheio de paz. Ela sussurrou: "Obrigado, meu amor. Conseguimos." E o trovão respondeu, como se o céu inteiro confirmasse.
A oficina já não era apenas um ponto de conserto de carros. Era um santuário de recomeços. Um lugar onde vidas quebradas eram ajustadas com a mesma delicadeza que se ajusta um motor cansado. Maria agora era conhecida por todos como Dona Esperança. Seu nome aparecia em jornais locais e pequenos vídeos gravados por visitantes começaram a circular nas redes sociais. Em cada vídeo, o mesmo sentimento. Essa mulher mudou minha vida. Certa manhã, um carro preto parou em frente à oficina. Dele saiu uma repórter de uma emissora nacional. "A senhora é Maria da Silva?" perguntou sorrindo. "Sou sim. Queremos contar sua história para o Brasil." Maria ficou surpresa. "Minha história? Mas eu só conserto carros." A repórter respondeu com um sorriso gentil. "A senhora conserta almas, Dona Maria. Isso o Brasil precisa ouvir." Dias depois, a reportagem foi ao ar. A mulher que transformou dor em esperança. As imagens mostravam jovens aprendendo, motores girando e o rosto sereno de Maria explicando. Às vezes Deus quebra a gente para montar de novo, do jeito certo. O vídeo se espalhou como fogo. Em poucas horas, milhares de pessoas começaram a comentar. "Chorei com essa história. Essa mulher é um anjo. Deus abençoe Dona Maria." Enquanto isso, as doações começaram a chegar. Caixas de ferramentas, uniformes e até motores novos. Um empresário da capital ligou pessoalmente. "Dona Maria, quero financiar o projeto Mãos do Futuro em outras cidades." Maria, com a voz embargada, respondeu: "Que Deus te abençoe, meu filho. Se mais jovens tiverem um lugar para sonhar, o futuro será diferente." Com o tempo, o projeto cresceu. De uma simples oficina, nasceram 5 filiais, cada uma com o mesmo lema na parede: "Aqui consertamos motores e corações." Davi se tornou o responsável técnico de todas as oficinas. O menino tímido agora era um homem forte, sábio e com o mesmo brilho no olhar do pai. Certa tarde, ele chamou a mãe para o escritório. "Mãe, olha o nome que coloquei na nova sede." No letreiro estava escrito: Instituto Antônio da Silva, Esperança em Movimento. Maria colocou a mão no peito e chorou em silêncio. "Seu pai estaria tão orgulhoso, meu filho." As câmeras mostravam crianças sorrindo, jovens aprendendo e trabalhadores voltando a acreditar em si mesmos. Mas o que ninguém via era o que acontecia à noite, quando Maria sozinha acendia uma vela na oficina principal e agradecia em oração. "Senhor, obrigada por transformar minha dor em propósito. Obrigada por cada vida tocada, por cada alma curada." Um dia, ela recebeu uma carta. Era de um ex-aluno. "Dona Maria, eu era um ladrão, roubei para comer. Mas o dia em que a senhora me ensinou a trocar o óleo de um carro, também trocou o óleo da minha alma. Hoje sou mecânico, pai e homem de fé. A senhora me deu uma segunda chance." Maria chorou apertando a carta no peito e sorriu. "Era isso, Antônio. Nosso sonho deu certo." No fim da tarde, o pôr do sol coloria o céu de dourado, refletindo nas ferramentas da oficina. Davi entrou e disse: "Mãe, o mundo inteiro está conhecendo nossa história." Ela respondeu com calma: "O mundo precisa lembrar que a bondade ainda existe." O tempo passou, silencioso, como o vento que sopra sem pressa. Os cabelos de Maria, antes escuros como a noite, agora traziam os fios prateados da experiência. Mas o brilho em seus olhos, esse continuava o mesmo, firme, terno, cheio de fé. A oficina continuava viva. O som dos motores, as risadas dos aprendizes e as preces da manhã ainda ecoavam pelas paredes. Mas Maria já sentia que seu corpo estava cansado. Não de lutar, mas de carregar tantas memórias. Numa manhã de inverno, ela chamou Davi e sentou com ele no banco da varanda.
O sol nascia devagar, pintando o horizonte de ouro. "Filho", disse ela, com a voz suave. "Mãe, quando eu for embora, quero que continue ajudando as pessoas. Não deixe essa chama apagar, tá?" Davi segurou a mão dela com força. "Mãe, não fala assim. A senhora vai viver muito ainda." Maria sorriu, olhando o céu. "A gente nunca sabe o tempo que tem, meu filho. Mas o que importa é o que a gente faz com ele." Naquela tarde, ela foi até a oficina. Olhou cada ferramenta, cada foto na parede, cada jovem trabalhando com amor. E disse em voz baixa: "Antônio, cumprimos a promessa." No canto da sala principal havia o velho espelho que ela usava quando vendeu o cabelo tantos anos atrás. Ela se aproximou e passou os dedos nos fios grisalhos. Sorriu. Quem diria, hein, que aquela mulher cansada seria chamada de Dona Esperança. À noite, Davi e alguns alunos fizeram uma surpresa. Organizaram uma cerimônia simples, com flores e música. No centro, um quadro com o nome: Maria da Silva, a mulher que ensinou o Brasil a acreditar de novo. Todos aplaudiram. Maria chorou em silêncio. "Eu não fiz nada sozinha", disse ela. "Foi Deus e foi cada um de vocês." No dia seguinte, ela pediu algo especial. "Quero visitar a fazenda onde tudo começou." Davi a levou de carro até o interior. O caminho era longo e o vento trazia lembranças. Ali onde um dia ela chorou de fome, agora flores cresciam. Ela ajoelhou, tocou o chão e murmurou: "A dor passa, mas o amor fica." De volta à cidade, Maria começou a escrever cartas. Uma para cada aluno, para cada funcionário, para cada pessoa que ajudou. Em cada envelope, uma frase diferente: "Nunca desista. A dor é o início da mudança. O bem volta, mesmo que demore." Davi perguntou: "Para que tudo isso, mãe?" Ela respondeu sorrindo: "Para deixar um pedacinho meu em cada coração." Numa noite serena, Maria sentou-se à janela. O luar entrava pela cortina, iluminando seu rosto. Ela fechou os olhos em paz e sussurrou a última promessa: "Enquanto houver alguém ajudando o outro, eu ainda estarei viva." Na manhã seguinte, Davi entrou no quarto. Ela parecia dormir com um leve sorriso. Em sua mão, a última carta, endereçada a ele: "Meu filho, cuide das pessoas como cuidou de mim. A vida é dura, mas o amor é mais forte. E quando sentir saudade, olhe para o pôr do sol. Estarei lá, te observando com orgulho." O sol nasceu dourado naquele dia. E pela primeira vez, Davi entendeu o que significava ser forte. Ele não chorou de tristeza, chorou de gratidão. Pegou a carta, foi até a oficina e pendurou na parede principal. A última promessa: amor que nunca morre. O sol nasceu diferente naquele dia. As nuvens pareciam abrir espaço, como se o céu soubesse que uma nova fase estava começando. Davi, agora sozinho na direção da oficina, olhou em volta. O cheiro de óleo, o barulho das ferramentas, o som das risadas dos alunos, tudo continuava igual. Mas dentro dele, algo tinha mudado para sempre. A ausência da mãe era sentida em cada canto. O banco onde ela costumava sentar estava vazio, mas, ao mesmo tempo, Davi sentia como se ela ainda estivesse ali, observando, sorrindo, guiando. Na parede principal, a carta dela, aquela com as palavras: "A vida é dura, mas o amor é mais forte." Ele a lia todas as manhãs antes de abrir as portas. "Bom dia, mãe", murmurava, tocando o papel com os dedos. E então ligava as luzes da oficina, dando início a mais um dia de trabalho. Com o tempo, o projeto cresceu ainda mais. Empresas começaram a procurar o Instituto Antônio da Silva para contratar jovens formados ali. O que antes era uma pequena oficina se tornou uma rede nacional. Oficinas Esperança,
presente em várias cidades do Brasil. Mas Davi queria ir além. Mãe sempre dizia que esperança não tem fronteira, pensava ele. Então, vamos atravessar as fronteiras também. Ele começou a planejar a primeira filial fora do país com o mesmo propósito: oferecer aprendizado, fé e dignidade a quem mais precisa. Certa noite, enquanto revisava documentos, encontrou uma velha caixa de madeira. Dentro dela, fotos antigas. Maria segurando as crianças pequenas, Antônio sorrindo perto de um carro velho e uma mecha de cabelo amarrada com fita vermelha. Ele a pegou nas mãos, emocionado. Então era esse, o cabelo que ela vendeu para nos alimentar. As lágrimas desceram, mas não eram de dor, eram de orgulho. Davi entendeu naquele instante o verdadeiro significado do que sua mãe deixou. Ela não deu apenas comida, ela deu futuro. No dia da inauguração da nova filial, Davi fez um discurso diante de centenas de pessoas. Minha mãe me ensinou que a vida pode tirar tudo da gente, menos a coragem de recomeçar. Se hoje estamos aqui, é porque o amor venceu. E enquanto houver alguém disposto a ajudar outro ser humano, ela continuará viva. A multidão o aplaudiu de pé. Muitos choravam, outros seguravam cartazes com o rosto de Maria estampado e os dizeres: Dona Esperança, o amor que move o mundo. Depois da cerimônia, uma senhora se aproximou. Ela tremia com os olhos cheios d'água. Davi, eu fui ajudada pela sua mãe há muitos anos. Eu era pobre, perdida, e ela me deu abrigo. Hoje sou professora e ensino meus alunos que fé e bondade são as maiores riquezas do mundo. Davi abraçou a mulher com força. Obrigado por me lembrar quem ela foi. Não, meu filho, disse a mulher, sorrindo. Ela é, porque gente como sua mãe nunca morre. Naquela noite, Davi voltou para casa, olhou o céu e viu uma estrela brilhar mais forte que as outras. Sorriu com lágrimas nos olhos. Boa noite, mãe. Eu consegui. E o vento soprou leve como se respondesse: Eu sei, meu filho, eu sempre soube. Era uma tarde chuvosa, quando Davi, saindo da sede do instituto, viu uma cena que o fez parar. Na calçada, uma menina pequena, de uns 8 anos, vendia balas com um olhar cansado e um sorriso tímido. O vento frio batia em seu rosto e o guarda-chuva quebrado mal a protegia. Ele se aproximou. Oi, pequena, qual é o seu nome? Sofia, Respondeu baixinho. E seus pais? A mamãe dorme na rua comigo. Davi sentiu um aperto no peito. A lembrança da própria infância voltou como um relâmpago. A fome, o frio, a esperança de um amanhã melhor. Tudo estava ali, refletido nos olhos daquela criança. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficava pensando nas palavras da mãe. Enquanto houver alguém precisando de ajuda, nosso trabalho não acabou. De manhã cedo, voltou à mesma rua. Sofia estava lá. De novo. Ei, pequena, quer tomar café comigo? Ela hesitou, mas o olhar gentil de Davi a convenceu. Levaram-na até a lanchonete da esquina. Ela devorou o pão e o leite quente, com as mãos tremendo de fome. Faz quanto tempo que vocês vivem assim? Perguntou Davi. Desde que o papai foi embora, respondeu Sofia, com os olhos marejados. Davi a levou até o instituto. Mostrou a oficina, as máquinas, as salas cheias de jovens sorrindo. Ela olhava tudo encantada, como quem vê um mundo novo. Eu posso ficar aqui também? Perguntou esperançosa. Ele sorriu. Pode sim, Sofia. Aqui é o lugar de quem acredita. Assim, começou uma nova história. Sofia e a mãe, Dona Lúcia,
foram acolhidas no projeto. Em pouco tempo, a menina já ajudava os alunos, limpava ferramentas e aprendia curiosa sobre motores. Mas o que mais impressionava era o coração dela. Mesmo tão pequena, ela era generosa. Certa tarde, Davi a viu entregar metade do lanche para outro garoto. "Por que fez isso, Sofia?" Ela respondeu com um sorriso puro. "Porque um dia, alguém também me deu metade do pão." Essas palavras ecoaram fundo. Davi entendeu. A corrente do bem que sua mãe começou estava crescendo, passando de coração para coração. Algumas semanas depois, Sofia apareceu na sala de Davi com um desenho nas mãos. Era simples, colorido com lápis de cera. Mostrava Maria, Davi e várias pessoas de mãos dadas em volta da oficina. No topo, ela escreveu: "O amor é uma roda que nunca para." Davi não conteve as lágrimas. Ajoelhou-se e a abraçou forte. "Sabe, Sofia, você acabou de me ensinar algo que nem eu sabia." Com o passar dos meses, a história da menina começou a se espalhar. Repórteres voltaram, querendo contar a nova fase do Instituto Esperança. Davi, em uma entrevista, disse: "Minha mãe plantou a semente, mas essa menina me mostrou que a esperança precisa continuar girando. É como um motor. Se parar, o mundo apaga." O vídeo viralizou. Milhares de pessoas assistiram, se emocionaram e começaram a doar, adotar, ajudar. O Instituto começou a abrir novas alas, agora para mães solteiras e crianças de rua. Tudo inspirado por Sofia. Certa noite, ela perguntou: "Tio Davi, sua mãe ainda está no céu?" "Tá sim, Sofia." "Então ela deve estar muito feliz, né?" "Deve estar sorrindo agora", respondeu ele com lágrimas nos olhos. Os meses passavam tranquilos no instituto. Sofia crescia feliz, estudava, ajudava os outros e espalhava alegria por onde passava. Era como se a alma de Maria tivesse renascido naquela menina. A mesma bondade, a mesma força silenciosa. Mas, certa manhã, algo aconteceu. Durante uma aula, Sofia começou a sentir tontura. Caiu no chão sem conseguir respirar direito. O pânico tomou conta da oficina. "Davi, é a Sofia!" gritaram os alunos. Ele correu, pegou a menina nos braços e a levou às pressas para o hospital. O som da sirene cortava o ar como uma ferida aberta no tempo. Horas depois, o médico saiu da sala, com o rosto sério. "Senhor Davi, precisamos conversar." "O que aconteceu, doutor?" "A menina tem um problema no coração. Algo que nasceu com ela. Mas ela nunca reclamou de nada. Essas doenças são silenciosas, mas precisamos agir rápido." Davi sentiu o chão sumir sob seus pés. O mesmo medo que sentiu quando perdeu o pai e depois a mãe voltou como uma onda fria. Ele se sentou e em silêncio começou a orar. "Mãe, se ainda pode me ouvir, me ajuda a salvar essa menina." Nos dias seguintes, o instituto inteiro se mobilizou. Fizeram campanhas, lives, rifas, vaquinhas. Os alunos vendiam doces na rua. Todos queriam ajudar a pequena Sofia. Mas o valor da cirurgia era alto demais e o tempo cruel. O médico dizia que cada dia contava. Mesmo assim, Davi não desistiu. "Quando a gente tem fé, o impossível só demora um pouco mais", repetia ele. Uma noite, enquanto revisava papéis na sala,
O telefone tocou. Era uma voz feminina. Senhor Davi? Vi a história da menina na televisão. Sou empresária e eu queria ajudar. Qualquer ajuda é bem-vinda, senhora. Não, eu quero pagar tudo. A cirurgia, os remédios, o que for preciso. Davi ficou em silêncio por alguns segundos. A senhora tem certeza? Tenho. Posso saber seu nome? Prefiro não dizer. Só diga para ela que um anjo mandou. Na manhã seguinte, ele contou a notícia no hospital. Sofia, fraca, abriu um sorriso. Viu, tio Davi? Eu disse que Deus sempre escuta. E segurou a mão dele com força. Se eu sarar, quero ajudar as crianças igual a mim. E você vai, pequena. Você vai, respondeu ele com lágrimas nos olhos. A cirurgia durou horas. Do lado de fora, Davi andava de um lado para o outro, rezando sem parar. O tempo parecia não passar. Até que, de repente, o médico saiu, com um leve sorriso. Foi um sucesso. Davi caiu de joelhos, chorando. Obrigado, meu Deus. Obrigado, mãe. Os dias seguintes foram de recuperação e alegria. Sofia, com o coração mais forte que nunca, voltou ao instituto. Quando entrou na oficina, todos a aplaudiram de pé. Ela levantou os braços e disse: Eu disse que ia voltar! E o lugar inteiro explodiu em emoção. Mais tarde, Davi recebeu uma carta no correio, sem remetente. Apenas uma frase escrita com letra delicada. O amor da sua mãe continua vivo em você. E junto dela, uma pequena mecha de cabelo presa por uma fita vermelha, a mesma que Maria havia vendido tantos anos atrás. Davi levou a mão ao peito e chorou. Então foi ela, mãe. Foi você de novo. O vento soprou leve pela janela, balançando as cortinas. E naquele instante ele teve certeza. O amor nunca morre. Ele só muda de forma. Meses depois da cirurgia, o instituto havia mudado completamente. Agora havia mais cores, mais risadas, mais esperança. Sofia, que antes era apenas uma menina frágil, tornara-se a alma viva do lugar. Todos a chamavam carinhosamente de a Pequena Luz. Ela passava os dias ajudando outras crianças, ensinando, cuidando, ouvindo. Parecia ter nascido para iluminar os outros, como se o amor que Maria deixou tivesse encontrado nela um novo corpo. Um dia, um repórter foi ao instituto. Queria fazer uma matéria sobre a menina que voltou à vida. Durante a entrevista, ele perguntou: Sofia, o que você quer ser quando crescer? Ela sorriu, pensou um pouco e respondeu com serenidade: Quero ser igual à mãe do tio Davi. Quero cuidar das pessoas, mesmo quando ninguém está olhando. O repórter ficou em silêncio. Davi, ao lado, sentiu um nó na garganta. O vídeo da entrevista foi ao ar naquela mesma semana e em poucos dias viralizou no Brasil inteiro. Milhares de pessoas começaram a seguir a página do Instituto. Doações, mensagens e visitas começaram a chegar de todas as partes. Era como se a esperança tivesse encontrado asas. Entre as cartas que chegaram, uma chamou a atenção de Davi. Era de uma mulher idosa, de uma pequena cidade no interior. Ela dizia: Senhor Davi, eu perdi minha filha há muitos anos. Quando vi a história de vocês, senti como se ela tivesse voltado. Obrigada por devolver sentido à minha vida. Davi leu e chorou. Aquela carta parecia ter vindo da alma do mundo. Com o tempo, o instituto cresceu. Ganhou novos voluntários, médicos, professores e até um pequeno estúdio de arte. As crianças faziam desenhos e escreviam mensagens para pessoas doentes. Chamavam isso de cartas de luz. Sofia liderava o grupo. Ela dizia:
Uma palavra pode curar um coração cansado. E cada carta que saía dali parecia levar um pedaço do amor de Maria e Davi junto. Numa tarde de domingo, Davi e Sofia estavam plantando uma árvore no pátio. O sol caía lento e o céu tinha aquele tom dourado que só aparece nos fins de tarde de paz. "Tio Davi", disse Sofia. "Sim, pequena. Você acha que minha mãe me vê de onde ela está?" "Tenho certeza." "E a sua mãe também?" Davi sorriu, olhando para o céu. "Acho que as duas estão lá em cima, cuidando da gente juntas." Um vento suave soprou, balançando as folhas da nova árvore, e por um instante parecia que duas vozes sussurraram no ar. "O amor que se dá nunca se perde." Davi fechou os olhos e sentiu paz. Sofia segurou a mão dele e juntos ficaram ali, em silêncio. No portão do instituto, agora havia uma nova placa: Instituto Maria de Luz, onde o amor renova a vida. E abaixo, uma pequena frase gravada em bronze: "Asas não são feitas de penas, mas de esperança." Anos se passaram. O tempo, com sua delicada forma de transformar tudo, havia levado Davi aos seus 78 anos. O instituto continuava de pé, forte, bonito, cheio de vida. Crianças riam pelos corredores, médicos sorriam, voluntários chegavam todos os dias. Mas agora, quem comandava tudo era Sofia, já adulta, formada em medicina, com o mesmo olhar doce que Maria tinha. Naquela manhã, o sol nascia devagar. Davi estava sentado em seu velho banco de madeira no jardim do instituto, observando as flores. Sofia se aproximou com uma xícara de café. "Bom dia, tio Davi." "Bom dia, minha luz", respondeu ele, sorrindo. "Hoje faz 30 anos que você fundou o instituto." 30 anos, ele suspirou. "E parece que foi ontem que sua mãe apareceu com aquele olhar de anjo." Sofia abaixou a cabeça, emocionada. "Tudo isso é por ela e por você." Davi olhou para o céu. O vento soprava leve e as folhas dançavam como se celebrassem algo invisível. "Você lembra, Sofia, o que eu te disse quando era pequena? Que o amor que se dá nunca se perde." Ele sorriu. "Exato. O amor é o que fica quando tudo o resto vai embora." Sofia segurou a mão dele como fazia quando era criança. Havia silêncio, apenas o som dos pássaros e o eco distante das risadas das crianças. Algumas horas depois, Davi pediu para dar uma última volta pelos corredores. Cada quadro, cada parede, cada árvore contavam uma parte de sua história. Ele parou diante da grande foto de Maria, sorridente, segurando uma criança nos braços. "Você conseguiu, Maria. O seu amor atravessou o tempo." Uma lágrima escorreu devagar. Ao final da tarde, Davi voltou ao jardim. O céu estava pintado de laranja e ouro. Ele olhou para o horizonte e suspirou. "Se eu tivesse que viver tudo de novo, escolheria o mesmo caminho, o mesmo amor, a mesma dor, porque foi através deles que encontrei a luz." Sofia chegou e se sentou ao lado dele, mas dessa vez, Davi não respondeu. Seu rosto tinha um sorriso leve e uma paz profunda. No dia seguinte, o sol nasceu mais bonito do que nunca. As crianças correram pelo pátio e Sofia, com lágrimas nos olhos, colocou flores brancas ao pé da árvore que plantaram juntos. Na placa, ela mandou gravar: "Aqui descansam as mãos que semearam o amor." Davi Moreira, o homem que transformou dor em esperança. Meses depois,
o Instituto recebeu o prêmio mais importante do país. E na cerimônia, Sofia subiu ao palco e disse: "Este prêmio não é meu. É de uma mulher que vendeu o próprio cabelo para alimentar os filhos. É de um homem que acreditou que o amor podia mudar o mundo. É de todos que escolheram amar, mesmo quando a vida dizia não." A plateia se levantou. Aplausos ecoaram como sinos de luz. Na última cena, o sol se põe sobre o Instituto Maria de Luz. O vento passa devagar, levantando as flores e folhas do jardim. E uma voz suave, como um sussurro do céu, diz: